A gente fala agora sobre um assunto que está deixando muitos pais de cabelo em pé. A idade em que, pela lei, a criança deve entrar no ensino fundamental. No início do mês, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter a lei que diz que só pode entrar no ensino fundamental a criança que completa 6 anos até dia 31 de março. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine? Bom, eu vou começar te fazendo uma pergunta que é o seguinte: determina-se uma idade, mas a cabecinha da criança nem sempre está de acordo com a idade, né? Justamente. Então, a grande preocupação nessa questão da idade, de prosseguir ou não, né, para o ensino fundamental, é justamente isso, a questão da maturidade cognitiva. Essa criança, ela tem ferramenta cognitiva para conseguir aprender todos os mecanismos de leitura e escrita. Essa criança consegue evoluir nas linhas de raciocínio lógico, né? Então, pensando nisso, é que a gente precisa ter bastante cuidado na hora de passar ou não essa criança, né, para a série subsequente. Muitos pais ficam até preocupados, inclusive, quando a criança já tem os 6 anos, né? Está no primeiro ano, só que a professora fala assim, olha, a gente não vai poder, é melhor que ele fique retido no primeiro ano, para que consiga aprender. E tem pai que não quer que essa criança fique retida, porque tem medo, né? Às vezes, ficar retido na série pode ser muito melhor para o futuro da criança, né? Nessas questões da aprendizagem também. E pode acontecer o contrário também, da criança ser mais novinha e ter uma maturidade para seguir. Isso, cada criança, Elaine, é diferente uma da outra, isso a gente percebe em crianças de famílias diferentes e crianças, inclusive, na mesma família, né? Algumas irmãos, uns são mais espertos, entre aspas, que outros, né? Então, isso na mesma família a gente pode perceber. Acontece que esse prazo aí dos 6 anos até o dia 31 de março é uma idade em que a gente considera, porque as crianças elas são divididas em fases, né? Nessa fase seria o período operatório concreto. É quando a criança começa, então, a perceber as relações entre raciocínio lógico, que ela já tem uma coordenação motora mais desenvolvida. Então, quando ela faz 6 anos, né, então ela já teria base suficiente para passar para o primeiro ano, que é o momento em que ela terá, então, noções da aprendizagem da leitura e da escrita, ou seja, no período em que ela será alfabetizada. Acontece que o que tem acontecido hoje, né, a gente percebe pela prática profissional, que muitas escolas estão se preocupando com essa questão da alfabetização lá na educação infantil. Então, muitas habilidades que deveriam ser desenvolvidas durante a educação infantil ficam perdidas. E essa criança, então, ela vai para o primeiro ano, sabendo, reconhecendo todas as letras, às vezes lendo e escrevendo. No entanto, essa criança não tem habilidades motoras. E essas habilidades motoras, elas são fundamentais para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da percepção de mundo, de todas as habilidades que ela vai precisar para evoluir, então, na questão da matemática, na percepção, até mesmo nas questões do desenvolvimento da sua personalidade. Então, esses pontos, eles estão ficando esquecidos. E a gente tem se preocupado muito mais com a questão da alfabetização cedo do que nessas aprendizagens tão fundamentais para as fases subsequentes. Eu fiz magistério antes de fazer jornalismo e falava-se muito para tomar um cuidado de não pular fases da vida da criança. Pode parecer uma coisa simples hoje, mas que lá na frente pode trazer um transtorno, um problema? Com certeza, e por isso que a gente está vendo tantas crianças hoje na fase do primeiro ano e do segundo ano do ensino fundamental com tantos problemas na aquisição da leitura e da escrita, porque essas crianças elas não têm ferramentas cognitivas ainda formadas, que deveriam ser formadas, então, durante o processo da educação infantil, durante 3 anos, né? E não foram formadas. Então, essa criança ela não tem aparato cognitivo, ela não tem maturidade cognitiva para aprender esses conteúdos. Então, a gente tem crianças no segundo ano que sabe ler e escrever, no entanto, não consegue pegar o lápis da maneira correta. Ou senão, que não tem aquela noção que eu preciso apagar quando está errado. Tem a questão das letras espelhadas, tem a questão de tantos erros ortográficos que as crianças vão cometendo aí. Isso porque não foi desenvolvido uma coisa que a gente chama de coordenação visomotora, por exemplo, que é uma habilidade que a gente desenvolve por volta dos 4 a 5 anos, né? Então, a importância desses exercícios, muito mais simples, só que acontece que eles precisam ser dirigidos, né, na educação infantil e tem ficado esquecido, prejudica lá na frente. Então, por isso que a gente precisa reforçar a importância desses conteúdos na educação infantil. Agora, é lei, claro, tem que ser seguida, mas é possível que os pais negociem com as escolas
se vai colocar a criança já no fundamental com 6 anos ou não tem como negociar isso? Como é que fica isso? Geralmente a escola tem, né, um preparo para lidar com cada caso, né? Se a criança é apta para passar para o primeiro ano, geralmente a escola passa, né? Mas a questão da idade dos 6 anos no dia 31 de março é fundamental. Às vezes a criança vai fazer no dia 5 de abril, né? É os 6 anos. Então, assim, alguns pais ficam um pouco chateados por conta disso. Mas a gente precisa pensar no bem da criança. Então, talvez esses 5 dias ali sejam importantes, então, sejam decisivos nessa maturidade cognitiva. Porque essas habilidades, Elaine, são muito importantes. E se a gente passa para frente, como você disse, se a gente pula uma fase, nós estaremos facilitando, então, que essa criança não aprenda da maneira como deveria mais para frente. Quer dizer, não tem que ter essa preocupação, então, de já empurrar a criança para frente. Não, é importante conversar com a equipe da escola, né, com a equipe pedagógica, conversar sobre a sua criança, sobre as características que ela tem, o que a equipe fala sobre o seu filho, né? Essa criança teria condições de passar para o primeiro ano? Essa criança não teria condições de passar para o primeiro ano ou para o segundo ano, né? Então, escute aquilo que a escola está falando, né? Geralmente, eles conhecem muito bem essa questão do desenvolvimento das crianças e eles vão conseguir dar uma boa ajuda, né, nesse sentido. O profissional da psicopedagogia também pode auxiliar, né, nesses casos, com avaliações, para daí delimitar a idade cognitiva dessa criança, então ver se ela tem capacidade ou não para alfabetização, né? O profissional da psicologia também. Então, assim, são inúmeros profissionais que podem auxiliar também os pais que têm alguma dúvida sobre esse assunto. Às vezes acontece dos pais ficarem, você falou, chateados, né? Por causa de 5 dias, Sim. 1 mês, 2 meses. E existe também às vezes, aquela não aceitação, né? De repente a criança precisa de mais tempo, mas os pais querem que ela vá muito para frente, muito rápido, ou às vezes incentivam muito em casa, né? Motivam muito e acreditam que estão tendo um bom resultado, mas é a escola que vai saber certinho como é que está isso, né? Com certeza, porque assim, as crianças, como a gente costuma dizer, eles têm o HD limpo, né? Tudo que você ensina, eles aprendem. No entanto, ensinar é muito bom, é ótimo. Só que a gente precisa ensinar tudo aquilo que a criança precisa, né? Então, não é só o fato de ensinar letras e os sons das letras para as crianças, essa correspondência. Ensinar a ler, não é só isso, né? A criança precisa ter domínios cognitivos diferentes. A questão visomotor, ou seja, as relações entre o olhar e a manipulação delicada dos objetos, a questão da coordenação motora fina, a coordenação motora ampla também, a coordenação motora grossa, né? São habilidades que deveriam ser desenvolvidas na educação infantil. O ritmo, a questão de posições, a questão da linguagem, né? Então, são habilidades muito importantes que precisam ser muito bem desenvolvidas. Então, a gente não pode deixar que algumas habilidades fiquem esquecidas, né? A ensinagem, entre aspas, dessas habilidades fiquem esquecidas, em detrimento a outras habilidades também importantes, porque tudo tem fases, né? Então, a gente precisa parar para pensar um pouco na nossa educação e ver, olha, a educação infantil, ela está cumprindo o papel dela? Se ela está passando muito além daquilo que ela deveria fazer, então a gente precisa questionar a equipe, né? Questionar a professora, por que essas habilidades não estão sendo trabalhadas como deveriam. Caso a criança tenha a idade, mas não tenha a maturidade e ela entre para o ensino fundamental, é importante os pais também terem esse aconselhamento com a escola para ver o que é o melhor a ser feito? Com certeza, porque às vezes a criança não tem maturidade cognitiva, está no primeiro ano, ela vai sair do primeiro ano sem reconhecer letra. Ela vai sair do primeiro ano fazendo ainda letras espelhadas, números espelhados, com dificuldade na ordem, sabe? Por exemplo, colocar os antecessores e os sucessores dos números. Tem criança que não consegue fazer isso no primeiro ano, no entanto, ela deveria, né, sair com essa habilidade do primeiro ano. Então, não conseguiu essas habilidades, consequentemente, ela terá dificuldade nas habilidades que serão aprendidas no segundo ano. Então, é melhor que essa criança fique retida no primeiro ano, mas é claro que, para isso, a gente precisa ter maturidade em casa também. Precisa se conversar com a criança. Não é o fato dela não aprender hoje, é que ela vai ficar burra ou ela vai reprovar, né? Então, a gente tem esse costume de falar sobre a reprovação. De ter um certo... baixar o nível por conta de, não acompanhou, não acompanhou. É como se isso fosse ruim, mas em princípio não é nada disso, né? É só uma questão de maturidade mesmo. Isso, porque a gente tem, hoje em dia a gente não precisa estar
obrigatoriamente alfabetizado no primeiro ano. No entanto, você precisa ter algumas habilidades muito importantes para que você passe para o segundo ano. Se não aconteceu isso, a gente precisa ter maturidade também em casa, né? Para superar isso, conversar com a criança, olha, você vai fazer de novo, né? E esse fazer de novo pode ser sofrido principalmente pela forma como a gente trata em casa, com os nossos familiares, com os amigos que frequentam a nossa casa, né? A maneira como se pergunta, a maneira como fala com a criança, que vai precisar ficar retida, é muito importante, né? Ou seja, tem que respeitar o tempo dela e ela entender a importância disso, Com né? certeza, assim, sempre oferecendo estímulos positivos. Olha, você vai ficar mais um pouco nessa turma, porque você vai aprender um pouco melhor essas coisas que você não está conseguindo agora. Mas o ano que vem você vai ficar, ó, joia para estar no segundo ano, Saber né? falar Com corretamente com a certeza. criança. Obrigada, viu, pela Imagina. participação mais uma vez.